Educação à distância, mudando realidades. Olá! E aí, tá preparado para a nossa última aula? Pois é, infelizmente estamos chegando ao final do nosso conteúdo, a nossa aula número 6. E olha só, você já me conhece, sou a professora Marialva, e a partir de agora nós vamos estudar sobre crédito tributário. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a suspensão, a extinção e a exclusão do crédito tributário, tá certo? Mas eu quero te chamar a atenção para você ir aí dando continuidade na sua atividade de curricularização da extensão. Não esqueça, é de extrema importância para a conclusão do seu curso, da sua disciplina, tá certo? E como é de costume, vamos aqui para a nossa tela para você fazer ir acompanhando a leitura do material. Eu vou fazendo as marcações, a gente vai batendo um papo bem legal em relação ao conteúdo, tá bom? Vamos começar. Então aqui a bibliografia recomendada, como é de costume, você já está bem acostumado, né, com os procedimentos, então vamos de fato falar aqui sobre crédito tributário, tá certo? Suspensão, como que ocorre a suspensão, a extinção e a exclusão do crédito tributário. Olha só, a palavra crédito tributário equivale às prestações devidas à fazenda pública quando determinado sujeito passivo realiza os fatos geradores de tributos ou comete penalidades tributárias. Aqui a gente está falando das multas tributárias, tá certo? Aqui o CTN, ele adota o lançamento tributário, perceba o lançamento como procedimento administrativo necessário para a constituição do crédito tributário ao estabelecer, tá? Aqui no artigo 142, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim, é entendido como procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar qual é a matéria tributável, ele vai calcular o montante devido do tributo e vai também identificar o sujeito passivo. Pessoal, desculpa, eu risquei aqui, né? Mas vocês conseguem entender, tá certo? Olha só, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Vamos supor que o nosso auditor fiscal, que é quem faz o lançamento, que é a autoridade administrativa, que ele perceba que tem uma multa ali, então ele já vai fazer também a aplicação dessa penalidade cabível, tá? Olha só, aqui no parágrafo único do artigo 142, nós temos a seguinte redação. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Ou seja, existe aqui uma vinculação. A autoridade administrativa ela não pode dispor do interesse público, ela deve fazer esse lançamento, tá? E eu quero que vocês percebam que o lançamento não é o fato assim, eu vou lançar. Não é isso, gente, vulgarmente falando assim, eu vou lançar. O lançamento, ele é um procedimento administrativo que ele vai estar verificando a ocorrência do fato gerador, ou seja, ele vai verificar se de fato teve aquela situação, se o contribuinte realmente praticou aquela ação descrita na lei. Ele vai ver qual é a matéria tributável que é aplicável, ele vai calcular o valor devido do tributo, vai identificar quem que é o sujeito passivo, né? Imagina, isso aqui é uma questão de responsabilidade por substituição, então ele vai ter que identificar quem é o sujeito passivo, né? Então, assim, eu preciso que vocês percebam que o lançamento não é qualquer coisa, o lançamento é um ato formal que é feito pela autoridade administrativa, que geralmente são os auditores fiscais, né? De extrema importância e de extrema responsabilidade dentro aqui do nosso estudo do direito tributário. Tanto é que a autoridade, se não fizer, ela pode até responder por crime funcional, uma responsabilidade funcional, tá ok? E olha aqui,
Eu trouxe para vocês aqui uma situação bem interessante. Esse quadro aqui, esse esqueminha da nossa fonte lá, recomendada, olha só. O papel do lançamento será apenas de formalizar a ocorrência das obrigações legais externadas no mundo real. Percebam, o lançamento ele formaliza, né, uma situação que já existe. Por quê? Porque quem cria o tributo é a lei. Não é também a Constituição Federal que cria, ela delega competência para os entes criarem, não se esqueçam disso. Portanto, no momento que o auditor fiscal faz esse lançamento, ele não está criando o tributo, ele está apenas trazendo para o mundo real, externando, formalizando. E aqui eu trouxe para você um esquema bem legal, que eu gosto muito de apresentar, sobre a formação do crédito tributário. Como que o crédito tributário é formado? Primeiro, vai ter a hipótese de incidência, que eu já comentei em outras aulas, tá? O que é a hipótese de incidência? É a lei de forma abstrata. Por quê? Porque existe uma lei que diz, né? Diz isso, diz aquilo, diz aquilo, diz aquilo. Por que ela está abstrata? Porque ela ainda está no papel, ela não foi praticada, né? A partir do momento que o contribuinte pratica o fato descrito nessa lei, ele está trazendo para o mundo real, ele está exteriorizando o que essa lei falou, tá? Ou seja, aqui no fato gerador, o sujeito passivo, ele vai estar realizando, ou seja, um fato na vida real. E aqui, a partir do momento que ele pratica o fato gerador, ele vai estar constituindo a obrigação tributária, vai estar gerando essa obrigação tributária, tá certo? E quando o auditor fiscal percebe que existiu uma obrigação tributária, ele é obrigado a fazer o lançamento, que é um procedimento administrativo que declara a anterior obrigação tributária e constitui o crédito tributário. Ou seja, a partir do momento que o auditor fiscal verifica todas aquelas situações descritas anteriormente, que eu contei para você, que ele vai verificar quem é, por exemplo, o sujeito passivo, ele vai ver qual é a determinação legal, ele vai ver vários requisitos, aí ele analisa tudo isso e faz de fato o lançamento. A partir desse lançamento, vai ocorrer o crédito tributário. E aqui vai ter um lapso temporal, onde é possível a gente já começar a comentar com você que vai ter uma situação de execução fiscal, caso você não faça o pagamento desse tributo. Aqui, entre a ocorrência da obrigação tributária e o lançamento, nós vamos ter algumas situações, tá? Nós vamos ter a questão da decadência e nós vamos ter a questão da prescrição, tá? Prescrição. Então, percebam, aqui já estou deixando um mapinha para vocês entenderem, porque lá na frente a gente vai falar da decadência e da prescrição, tá certo? Fiquem atentos para quando a gente chegar nesse ponto da aula, tá? Olha só, tá aqui sobre o lançamento tributário, tá? Que é o procedimento administrativo, a gente já comentou, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, né? Ele verifica a ocorrência, e ele vai determinar a matéria, ele vai calcular o valor devido, vai identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, ele vai fazer a aplicação da penalidade, tá? Só para reforçar, como eu falei para vocês, o lançamento é um ato de extrema importância dentro dos nossos estudos nessa matéria e você precisa fixar quais são as situações que devem ser observadas pela autoridade administrativa aqui para ele estar executando o lançamento, tá certo? Dando continuidade. Já que vocês já sabem como que é a formação do crédito tributário, né? Mostrei para vocês lá um esqueminha. Então, nós vamos ver agora algumas possibilidades onde esse crédito tributário, após ele ser constituído pelo lançamento, onde ele vai ter a possibilidade de ser suspenso. Porque nós já sabemos que nós temos a situação da suspensão, da extinção
e da exclusão do crédito tributário. Aqui a gente vai iniciar falando sobre a suspensão. Olha só, o crédito tributário constituído pelo lançamento poderá ser exigido imediatamente do contribuinte ou do responsável tributário. Você já sabe quais são as situações de responsável tributário, né? O responsável por substituição e o responsável por transferência. Aqui nós temos algumas situações, né? A progressiva, a regressiva e a concomitante. E aí já foi estudado numa aulazinha específica para isso. Estou aqui só para vocês relembrarem, tá? Respeitando-se o prazo para recolhimento da exação, ou seja, da cobrança, sem os encargos oriundos do atraso, tá ok? Da mora. Entretanto, o nosso CTN elenca situações nas quais o crédito tributário ficará com sua exigibilidade suspensa. Então, a doutrina fala muito, pessoal, sobre essa questão da suspensão do crédito tributário. A doutrina diz que é uma atecnia do legislador colocar assim, suspensão do crédito tributário, porque na verdade o que fica suspensa é a exigibilidade do crédito, não o crédito em si, apenas a exigência dele que fica suspensa, tá certo? Olha só, entretanto, o nosso CTN elenca situações nas quais esse crédito tributário ficará com sua exigibilidade suspensa, obstando, ou seja, impedindo as fazendas públicas de realizarem atos que importem na cobrança de valores. Não se trata de medida que vise a constituição direta do crédito tributário, que permanece certo e líquido, apenas restando a suspensão da sua exigibilidade. Perfeito? E aqui eu trouxe algumas situações que estão elencadas no nosso CTN, lá no seu artigo 151, ele traz quais são as possibilidades de extinção do perdão. Ele traz as possibilidades de suspensão do crédito tributário, que é a moratória, né, que nós sabemos que a moratória é quando o contribuinte pede a dilação do prazo. Nós temos o depósito em montante, nós temos as reclamações em recursos, recursos dos termos das leis regulamentadoras do processo tributário administrativo. Temos a concessão em medida de liminar em mandado de segurança. Temos a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Então, aqui em MS, né, mandado de segurança, e aqui em outras ações. Temos também a possibilidade do parcelamento, que são situações que vai estar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, tá? E aqui, eu tenho aqui para vocês o parágrafo único do artigo 151, dando continuidade, né? Após aquele rol que eu acabei de fazer a leitura, nós temos aqui o artigo 151, no parágrafo único, que diz o seguinte: o disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspensa ou delas decorrentes. Significa o quê, pessoal? Ó, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, tá certo? Ou seja, mesmo que a obrigação principal, que é o pagamento, fique suspenso, o contribuinte vai ter que cumprir a obrigação acessória. Olha só, o disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou delas decorrente. Ou seja, manter a escrituração dos livros em dia, né? As notas em dias, as notas fiscais, no caso, tudo isso é obrigação acessória. Portanto, essas obrigações acessórias, elas devem ser cumpridas mesmo que a obrigação principal esteja suspensa. Assim, por exemplo, ainda que em liminar de mandado de segurança, suspenda a exigência de valores de ICMS de determinado contribuinte, ó, não haverá dispensa no seu dever de manutenção dos livros e escriturações fiscais, tá certo? Que é o que eu acabei de falar.
sobre o exemplozinho que a gente acabou de comentar. Tá ok? Olha aqui uma curiosidade que eu trouxe para vocês, olha só. Apesar de essas modalidades de suspensão normalmente ocorrerem quando já constituído o crédito tributário, ou seja, depois que ele já está lançado, em algumas situações poderão existir em momento anterior ao próprio lançamento, ou seja, antes de o auditor fiscal, ou seja, a autoridade administrativa fazer o lançamento, olha só, poderá ter uma situação de o contribuinte já saber que ele está correndo o risco ali de ter aquele lançamento, ele já entra solicitando a suspensão desse lançamento. Olha só, a liminar em mandado de segurança ou antecipação de efeitos da tutela em sede de ação ordinária declaratória seriam bons exemplos de medidas suspensivas prévias, tá? À própria constituição do crédito, já que aplicáveis antes do lançamento tributário, tá certo? É bem comum também. Como por exemplo, gente, vocês já viram, né? Aquela ação de habeas corpus, né? Quando a pessoa vai presa, que ela entende que tem a liberdade dela cerceada. Não é possível fazer o habeas corpus preventivo? Né? Tem gente que sabe que está correndo o risco de ter um mandado de prisão aí, então ele já entra com habeas corpus preventivo, para que ele não tenha sua liberdade cerceada. A mesma coisa que é possível que antes da constituição do crédito tributário, ou seja, antes do lançamento, o contribuinte já sabe que ele está correndo o risco de ter aquele lançamento, né? Então ele já entra com mandado de segurança, né? Solicitando a antecipação antecipação dos efeitos da tutela, ou mesmo se ele entrar com uma ação ordinária, né? Que ele pede também essa antecipação dos efeitos da tutela, tá? No caso do mandado de segurança é uma liminar, né? E no caso aqui da ação ordinária é uma antecipação de tutela. Só para deixar claro aí, para vocês não fazerem uma confusãozinha, tá certo? Contudo, olha aqui, ó, a obrigação da suspensão apenas atingirá a exigibilidade do crédito, não a sua constituição, devendo o fisco proceder normalmente ao lançamento como forma de prevenir a ocorrência da decadência. Lembra naquela tela que eu contei para vocês que se o fisco não fizer o lançamento após a obrigação tributária, que tem um prazo, né? Se ele não fizer, ele pode incorrer em decadência. E aqui, se ele fizer, mas não cobrar, pode ocorrer em prescrição, tá? Pode incorrer no Instituto da Prescrição, tá? E aí ele faz esse lançamento, o crédito ele vai nascer, porém com a sua exigibilidade suspensa, tá ok? Vamos dar continuidade, tá? Aqui eu trouxe para vocês o que é a moratória, o que significa moratória. Lembra lá do inciso 1º do artigo 151? Eu quero que você dê um pause no vídeo e veja o que é essa moratória, que nada mais é do que a dilação do prazo, onde o contribuinte solicita a dilação do prazo para fazer o pagamento, tá certo? Porque ele está em mora, ou seja, ele está em atraso, por isso que moratória, tá? Ainda no artigo 151, o inciso 2º, nós temos o depósito em montante integral, tá? Caracteriza-se pela ausência real de interesse das fazendas públicas em perseguir os valores que já encontram-se separados e garantidos para o fisco. Ou seja, se o contribuinte ingressar com uma ação ordinária anulatória do lançamento tributário, por exemplo, ele vai estar ali, a intenção dele é anular esse lançamento tributário realizado pelo fisco, né? Ou seja, pelo poder público, considerando que o ingresso dessa ação por si só não impedirá o fisco de intentar a execução fiscal, os contribuintes podem realizar o montante, ou seja, ele vai realizar o montante integral, né? Vai fazer o depósito judicial dos valores lançados e requerer
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o fim da decisão judicial. Ou seja, ele vai entrar com a ação, ele vai garantir ali, né, o juízo vai falar, tá aqui o dinheiro, né, eu estou querendo fazer a anulação desse lançamento, se eu perder a ação, o fisco já vai ficar com o dinheiro, mas se eu ganhar, o fisco não vai poder me cobrar e eu pego esse dinheiro de volta. É mais ou menos isso, ou seja, ele entra com a ação e faz o depósito do montante integral, vislumbrando, obviamente, né, pegar o dinheiro de volta e ter o seu lançamento anulado. E nós temos as reclamações em recurso administrativo, né? A origem desse direito também tem fundamento constitucional, pois tanto no processo judicial quanto no processo administrativo serão garantidos a todos o contraditório e a ampla defesa, tá certo? Então, se você entra com um recurso administrativo, também pode ser causa de suspensão da exigibilidade, tá? Façam a leitura integral desse requisito aqui, juntamente com o seu material lá na bibliografia recomendada, tá ok? Se tiver interesse, pode dar um pause, ler com mais calma. Você tem todo o tempo do mundo que você se dedicou para fazer o estudo da sua disciplina, tá certo? Olha aqui. E eliminar em mandado de segurança, gente. Olha só. Se esse agente do fisco atuar de forma ilegal ou abusiva, o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte, sujeito passivo, por quê? Porque ele sofre uma ação, né? Ele sofre ali um prejuízo, eu diria assim, tem direito à impetração de mandado de segurança. Lembrando que a gente fala impetração aqui, porque isso aqui é um remédio constitucional, tá? Aí a gente fala impetrando, objetivando a sua correção. Olha só, o contribuinte vai precisar aguardar todo o trâmite do mandado de segurança para obter a suspensão da exigibilidade do crédito, né? A obtenção de certidões de regularidade fiscal só poderá ser requerida com a conclusão do mandado de segurança, né? A liberação de mercadorias que foram apreendidas, por exemplo, elas devem aguardar todo o processo judicial? Claro que não, né, pessoal? É por isso que ele pediu uma liminar, ou seja, na liminar, o juiz vai verificar se tem o perigo da demora, se tem a fumaça do bom direito, e aí ele pode, ali em sede de liminar, falar, olha, suspenda aí a exigibilidade enquanto a gente vai discutir o mérito. Aí ele vai identificar se o contribuinte realmente tem razão, se não tem. Enquanto isso, está suspensa a exigibilidade, tá? E é por isso que a resposta é não. Enquanto isso, libera lá, né? Libera o pedido dele. Aí, se ele tiver errado, aí volta a se tornar ativo, tá? Deixa de ficar suspenso o crédito, ele volta para a cobrança, tá ok? E aqui, ó, liminar em tutela antecipada em outras ações. É praticamente a mesma situação lá do mandado de segurança, né? Ou seja, é que dentro do direito nós temos as ações ordinárias, né? Que são as ações comuns, que elas tramitam no juízo comum. E temos também o mandado de segurança, né? E aqui, ele está falando aqui tutela antecipada em outras ações, tá? Ou seja, uma vez preenchidos os requisitos, poderá o juiz conceder a antecipação dos efeitos da tutela, que é uma tutela provisória, e determinar a suspensão do crédito até o final da decisão da respectiva ação. Então, enquanto a ação estiver ali tramitando e o juiz não conseguiu identificar se o contribuinte está certo ou está errado, enquanto isso ele suspende, se ele tiver certo, vai excluir, e se tiver errado, ele vai voltar a exigir, ok? E o parcelamento, né, pessoal? Olha só, quando o contribuinte pede lá o parcelamento, lembrando que esse parcelamento, a autoridade administrativa tributária, ele não vai dar de qualquer jeito, não. Tem uma lei que vai dizer quando é possível, sim, ofertar esse parcelamento, aceitar esse pedido de parcelamento. Vocês vão ver muito por aí falar no refis, né? Então, é bem possível que possa ter lá, então a lei lá fala qual é o período, qual é o valor máximo. Então, tem todos os requisitos para se enquadrar aí no parcelamento. Aí, a partir do momento que ele tem o parcelamento autorizado, a partir disso, suspende o crédito e ele vai pagando as parcelas, né?
Aí, quando ele terminar de pagar, ele vai ter aí, de fato, o seu crédito tributário excluído. Por quê? Porque ele pagou. Mas, enquanto isso, enquanto ele está pagando esse parcelamento, ele tem direito à sua certidão negativa, né? Ele vai tirar lá uma certidão positiva com efeitos de negativa, porque ele deve, mas enquanto ele estiver pagando, ele tem direito de ter essa certidão aí que vai estar, de certa forma, ajudando ele lá na empresa dele, né? Para participar em licitações, por exemplo. Mas assim, ele vai parcelando e quando ele terminar de pagar, aí ele fica excluído o crédito, né? Pelo pagamento. E enquanto ele estiver pagando aí, ele tem o crédito suspenso, tá ok? E aqui vamos falar da extinção. A gente terminou de falar as possibilidades de suspensão. Vamos falar aqui da extinção. Olha só. Nós temos a extinção pelo próprio pagamento. Nós temos a extinção pela compensação. Vamos ver agorinha o que significa cada uma delas na próxima tela. A transação, a remissão, prescrição ou decadência, conversão de depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e nos parágrafos 1º e 4º. Vamos lá, vamos ver o que significa cada uma dessas situações. Olha só. Opa, ainda tem mais, né? Aqui, deixa eu voltar a telinha para você. Ó, aqui, ó. Inciso 7º, tem bastante, ó. Tem bastante situações de extinção do crédito. Consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, né? Decisão judicial, dação em pagamento de bens imóveis, que é a exceção, lembra lá do artigo 3º do CTN? Em moeda, ou cujo nele valor se possa exprimir, mas eu já te falei que tem a exceçãozinha lá da possibilidade de receber pagamentos em imóveis. E aí temos o parágrafo único que diz que a lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre ulterior verificação da regularidade da sua constituição, tá? Veja artigo 144 e 149. E aqui eu vou contar para vocês o que significa cada uma dessas espécies. O pagamento é quando você vai lá e paga, né? Então não tem por que permanecer lá na lista de devedores, né? A compensação é quando sujeitos que atuam ao mesmo tempo como credor e devedor. Ou seja, se você é credor do poder público e ao mesmo tempo é devedor, significa que você pode fazer uma transação. É possível também, tá, pessoal, as pessoas serem credoras do poder público. Por exemplo, quando você tem uma ação tramitando que, por exemplo, o poder público está te devendo um dinheiro que foi para precatório, por exemplo, né? Aí esse precatório, ele pode servir aqui como objeto de compensação, tá certo? Olha aqui a transação, ó. Quando o sujeito passivo, que é o contribuinte, ou o responsável tributário, e quando o ativo, né, que é a Fazenda Pública, celebram concessões mútuas para terminarem litígios e extinguirem o crédito tributário. Ou seja, está tendo ali uma lide, uma briga, e aí eles fazem esse acordo, tá? Mas lembrando que sempre tem que obedecer às condições específicas. Não pode ser um acordo de qualquer jeito. Tem que ter uma situação onde a lei vai possibilitar essa transação, tá? Essa transação não pode ser feita a bel prazer do responsável lá pela Fazenda Pública, não, tá? Tem toda uma situação, tá? E aqui, ainda falando de extinção, vamos continuar com as espécies. Nós temos aqui no inciso 6º a remissão, tá? E a remissão em matéria tributária opera-se pelo perdão total ou parcial do crédito tributário, que é o tributo mais a penalidade, concedido por lei do respectivo. Aí, pessoal, vou pedir para você dar uma lidinha aí na palavrinha remissão com C cedilha, tá? Faça a leitura aí. A minha letra ficou horrível,
Mas veja a diferença entre remissão com 2S e remissão com C cedilha, tá ok? Olha só, temos que dar uma olhadinha aqui no artigo 172 do CTN, que ele vai trazer a possibilidade da autoridade administrativa conceder a remissão, ó. Situação econômica do sujeito passivo, erro ou ignorância excusável do sujeito passivo quanto à matéria de fato, a diminuta importância do crédito, valor insignificativo, né? Insignificante, perdão. Considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso, condições de peculiaridades a determinada região e território da entidade tributante. Então, vocês precisam entender que esse perdão, ele não é feito de qualquer jeito. Existe toda uma situação que vem estipulando as possibilidades, tá? E vocês precisam fazer a leitura do artigo 172 do Código Tributário Nacional, tá certo? Não é feito de qualquer jeito esse perdão, ele é feito respeitando alguns limites, tá ok? E aqui eu preciso conversar com você sobre prescrição e decadência, tá? Olha só, vamos falar primeiro aqui de decadência, tá? Eu trago primeiro a decadência por questões didáticas, né? Porque lá naquele quadrinho que eu te mostrei, né? Antes do lançamento pode ocorrer a decadência. E se foi feito o lançamento e não fizeram a cobrança, pode ocorrer a prescrição. Por isso que eu trago primeiro aqui a decadência, tá? Aqui no inciso 5 fala que pode ocorrer a extinção do crédito tributário pela prescrição ou pela decadência, tá ok? E a decadência, ela se caracteriza pelo período em que o fisco deverá efetuar o lançamento do seu direito ao crédito tributário. Leia-se Constituição, lançamento. Olha só, a relação jurídica tributária nasce com a realização do fato gerador do tributo, mas a obrigação tributária apenas seria declarada e o crédito constituído com o procedimento do lançamento, que eu acabei de contar para você, tá ok? E aí, nós temos a seguinte informação, olha só, exatamente esse período concedido à Fazenda Pública para efetivar o procedimento de lançamento tributário é o que se conceitua como prazo decadencial, ou seja, esse prazo decadencial aqui é de 5 anos. Então, se ocorreu o fato gerador, temos aqui a hipótese de incidência, né? Aqui o H. Aí temos o fato gerador. Aí temos aqui a obrigação tributária e a autoridade administrativa, o poder público não fez o lançamento, ou seja, opera-se então aqui o Instituto da Decadência, se ele ficou 5 anos sem atuar aqui na questão do lançamento. Aí aqui ele já fez o lançamento, tá, beleza, o crédito constituinte tá produzido, o crédito tributário tá produzido, está constituído. Aí o que vai acontecer, se não for executada a cobrança, se não for cobrado, em 5 anos ele vai estar prescrevendo. 5 anos é o prazo prescricional. Gente, já vi muito IPTU aí sendo prescrito. Já vi muito IPTU mesmo. Muita gente comentando, e na época que eu atuava na advocacia também, muitas situações que você vê esse instituto aqui da prescrição em relação ao IPTU. Tá certo? Tá aqui a prescrição, acabei de contar para vocês. É a concessão do prazo de 5 anos para o ingresso da execução, tá certo? Ou seja, fez o lançamento, não executou, não cobrou, vai estar aqui o prazo prescricional de 5 anos, tá certo? Ou seja, prescrição versus decadência. Os primeiros 5 anos concedidos se referem ao período decadencial e são contados da realização do fato gerador até o lançamento tributário, tá? Ou seja, praticou o fato gerador, passou 5 anos que era para ser feito esse lançamento, né? Porque você pratica o fato gerador, automaticamente a obrigação tributária está constituída. Aí aqui tem 5 anos, tá certo? E ao passo que esses outros 5 anos prescricionais se iniciam da constituição definitiva do ingresso da execução.
da constituição definitiva, ou seja, a partir do lançamento até o ingresso da execução fiscal. Prontinho, bem tranquilo esse instituto, tá? E aqui eu trouxe o gráficozinho para vocês também, né? Já que o meu desenho não fica muito bom aqui, estamos aqui ainda com essa novidade dessa tela interativa, mas a gente vai pegando o jeito com o tempo. Minha letra fica bem a desejar, não é isso? Mas tá aqui, gente, ó, daqui para cá vai estar operando a decadência, daqui para lá, lançou, não cobrou em 5 anos, pode ocorrer o instituto da prescrição. Ocorreu o fato gerador, automaticamente a obrigação tributária ela é constituída. Não lançou o instituto da decadência nesses 5 anos, tá certo? Temos também o depósito, a conversão do depósito em renda, tá certo? O inciso 6º, ainda do artigo 156. Lembra da suspensão do crédito tributário pelo depósito do montante integral? Lembra que onde eu comentei sobre a garantia do juízo? Pois bem, em caso de insucesso na discussão administrativa ou judicial, o depósito antes usado para suspender, aquele depósito lá que foi usado para suspender, será agora convertido em renda. Aí aqui ele passa a extinguir o crédito tributário. Por quê? Percebam, se você entrou com uma ação e garantiu o juízo, falando, ó, tá aqui o valor da dívida, tá aqui o dinheiro, né? Isso aqui é um Szinho cifrão, partido no meio, né? Aí você perdeu a ação, né? O contribuinte perdeu a ação. O que vai acontecer? O depósito que foi feito em juízo para entrar com aquela ação, ele vai ser convertido em renda. Ou seja, ali naquela situação ele estava acontecendo para suspender o crédito. Mas agora que você perdeu a ação, ele vai ser convertido em renda e aí o crédito vai ser extinto. Lá naquela situação, ele tentou suspender, ele suspendeu o crédito. Enquanto a ação estava tramitando e o dinheirinho estava lá esperando para ver quem que ia vencer a ação, o crédito ficou suspenso. Mas já que o contribuinte perdeu a ação, o juiz pegou esse dinheiro aqui, converteu em renda e a partir do momento que ele foi pago com esse dinheiro, o que acontece? O pagamento exclui, né? Perdão, o pagamento extingue. Não vamos confundir os institutos da extinção, suspensão e exclusão do crédito. Perceba, eu acabei de falar a palavra exclusão, mas eu jamais vou querer que vocês se confundam assim, tá certo? Então, aqui só para deixar bem fixado, tá? Aí, o que acontece? O juiz pega o dinheiro, faz a conversão do depósito em renda e vai estar extinguindo, porque vai estar sendo feito o pagamento, tá certo? Aí nós temos aqui o inciso 7º, que é o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150, tá certo? Nós temos aqui os comentários sobre essa questão. Eu preciso que vocês façam a leitura do material para se aprofundar aqui, tá certo? Ou seja, o próprio sujeito passivo será incumbido do papel de verificar a ocorrência do fato gerador e identificação da matéria tributária, bem como realizar o cálculo do tributo e pagar antecipadamente para a Fazenda Pública. Apenas restará efetuar a homologação expressa no prazo de 5 anos, sob pena de sua concordância tácita. Isso aqui acontece muito no ICMS, tá, pessoal? No ICMS é o próprio contribuinte que faz essa identificação da matéria, ele realiza o cálculo, ele faz todas essas situações para poder gerar uma nota, né, no caso. E aí a Fazenda Pública vai fazer a análise, o auditor fiscal faz a análise se está correto, e se não fizer, automaticamente ele pode estar dizendo que está certo, ou seja, quem cala consente. É basicamente isso aqui, dentro desse instituto aqui da homologação do lançamento, porque vai ter situações em que o contribuinte ele é obrigado a fazer o pagamento antecipado,
O auditor fiscal verifica se o contribuinte fez as situações de maneira correta. O auditor fiscal vê se teve realmente a identificação da matéria tributária. Ele verificou se o cálculo está correto. Ele fez todas as análises. Aí sim. Mas aqui, se o auditor fiscal deixar de conferir esses dados para homologar o lançamento, aí ele vai estar dizendo assim, não fez, então se você não fez, significa que está certo. Se o contribuinte colocou para menos, paciência, vai ocorrer aqui nesse prazo de 5 anos a questão da prescrição, tá ok? E é uma das situações que extingue o crédito tributário. Ainda bem que eu estou falando e corrigindo, né? Ainda bem que eu estou percebendo. E aqui nós temos a consignação em pagamento no inciso 8º ainda do artigo 156, tá? Que é mais ou menos o seguinte, eu estou querendo pagar, você não está querendo receber, o que eu faço? Eu entro com a ação, faço a consignação do pagamento, porque depois você não vai poder reclamar que eu não quis pagar, tá certo? Olha só, e isso caracteriza como uma medida judicial manejada pelo contribuinte, que é o sujeito passivo, para ver garantido o seu direito de adimplemento de tributo, sempre que a Fazenda Pública opor às seguintes situações elencadas no Código Tributário Nacional. Se a Fazenda Pública recusa o recebimento, né, ou subordinação ao cumprimento de outras obrigações, tá? Se a Fazenda Pública faz a subordinação ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal e também por uma questão de bitributação, tá? Isso aqui, ó, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. É bem interessante vocês lerem como é que funciona esse instituto da bitributação. Quando que a bitributação ela pode ser caracterizada. Então, se a Fazenda Pública está se recusando no recebimento, né, por algum motivo, você pode fazer a consignação de pagamento em juízo para ter o seu adimplemento, e se o juiz perceber que realmente você tem razão, você vai ter a extinção do crédito tributário. E aqui nós temos ainda outras situações, né? Nós temos decisão administrativa irreformável, nós temos decisão transitada em julgado, ou seja, se o juiz decidiu, você entrou com uma ação, o juiz disse que você tem razão, que você não precisa pagar, então vai extinguir o crédito tributário, tá? E a dação em pagamento de bens imóveis também, você tem a dívida, você vai fazer a dação em pagamento, dando um bem, não está pagando em dinheiro, mas está pagando em imóvel, também terá o seu crédito tributário devidamente extinto. E aqui, já que a gente fez comentário acerca das modalidades de extinção de crédito tributário, agora eu quero conversar com você um pouquinho sobre a exclusão, tá? Não confundam suspensão, extinção e exclusão, tá certo? São modalidades totalmente diferentes, tá? Fiquem atentos. Vamos falar agora da exclusão do crédito tributário, tá? Olha só, a exclusão do crédito tributário equivale lá na essência, lá no nascimento, ó, ao impedimento de seu surgimento. É diferente, né? Lá na suspensão o crédito ele existe, ele já está lançado. Na extinção o crédito existe também, né? Então, assim, na exclusão ele vai estar impedindo o surgimento. Olha só. A exclusão do crédito tributário evitará a existência do lançamento e, portanto, será identificada em momento posterior ao fato gerador e anterior ao lançamento. Bem tranquilo, né? Ou seja, ele acontece porque ocorre o fato gerador, né? Mas ele é anterior ao lançamento. Aqui nós temos o artigo 175 do nosso CTN, que estabelece duas modalidades de exclusão do crédito tributário, que é a isenção e a anistia, tá certo? A isenção
ela exclui o dever de recolhimento do tributo, ao passo que a anistia exclui eventuais penalidades. Então, eu estou te dando a anistia, por exemplo, de uma multa tributária, enquanto na isenção eu estou excluindo o dever de recolhimento, ou seja, do pagamento do tributo. Em ambas as situações, a exclusão, que está aqui, ó, exclusão do crédito tributário, corresponde à obrigação tributária principal relacionada ao tributo e à penalidade pecuniária, tá? Não dispensa o dever normalmente de cumprir as formalidades da obrigação tributária acessória. Você precisa manter a escrituração dos seus livros fiscais em dia, por exemplo, tá? Notas fiscais em dia para fiscalização tributária. Tanto aqui na exclusão quanto lá na suspensão, você deve manter os seus documentos fiscais em dia. Não esqueçam desse detalhe, tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho da isenção, tá? A isenção é uma das espécies de exclusão, né? Concedido pelo respectivo ente tributante na medida de intervenção na seara econômica ou social. Enquadra-se como dispensa legal do dever do pagamento do tributo. Lembra lá a IPI, né, que eu dei o exemplo naquela aula lá. É possível que a União faça a isenção do IPI para estimular uma situação, uma intervenção na seara econômica ou social, tá certo? E aqui a anistia, tá? Vamos falar mais um pouquinho detalhadamente com essa possibilidade de exclusão, que é a anistia. É a espécie de exclusão de crédito tributário que impede a efetivação do lançamento referente às infrações tributárias. Olha só, a anistia impedirá a constituição do crédito tributário em relação à infração, tá? Infração tributária, não se aplicando aos casos de crime de contravenções, de dolo, fraude, simulação e conluio, tá? Então, é possível você ser anistiado das suas multas tributárias, tá? Pagando só a dívida principal, por exemplo, né? Mas, ó, aqui tem esse detalhe. Veja o artigo 180 nos casos que não será possível aplicar anistia em crimes de contravenção, dolo, fraude, simulação e conluio. Veja aqui a tarefinha para casa para vocês irem dar uma pesquisada aqui para ver o que significa cada uma dessas ações aqui, tá ok? E aqui eu trago aqui as referências bibliográficas, como sempre, já vou te contando para você não deixar de acompanhar a nossa disciplina fazendo a leitura do nosso Código Tributário Nacional, da nossa Constituição Federal e também uma leitura mais aprofundada das nossas indicações lá de bibliografia recomendada, tá certo? Temos também o livro do SABAG, tá? E eu quero te desejar sucesso na disciplina. Até a próxima. Vocês terão ainda direito ambiental, já tiveram direito do Estado, não é isso? Já tem um certo conhecimento de direito constitucional, já viram lá um pouquinho de administrativo, direito eleitoral, mas aqui vocês ainda estão tendo direito tributário e ainda vão ter o direito ambiental. E aí tiveram também ainda licitações, não é isso? Eu espero que vocês tenham gostado. Chegou ao final, essa foi a nossa última aula, aula número 6. Não deixem de enviar as suas dúvidas para o professor mediador, tá? É o professor mediador que vai estar ali diretamente com você pelo ambiente virtual de aprendizagem. Se tiver dúvida, se permanecer com a dúvida, manda e-mail para mim, marialva.silva@ifro.edu.br. Até a próxima disciplina. Educação à distância, mudando realidades.